Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe Alex Vitório, fisioterapeuta da Associação Ferroviária de Esportes. Alex, seja muito bem-vindo. A Uniara agradece a sua presença e sem contar que você já é filho da casa, né? Sim. Você é fisioterapeuta formado aqui e por coincidência ou não, foi meu aluno. Seja bem-vindo. Obrigado. Então vamos lá. Sua trajetória na fisioterapia até chegar na Associação Ferroviária de Esportes como fisioterapeuta. Você começou aqui na Uniara, entrou no vestibular, estudou, enfim. Conta um pouco pra gente dessa trajetória aí. No último ano aqui, no quarto ano, eu comecei a fazer um estágio numa clínica de um fisioterapeuta da Ferroviária, que é o João Paulo, né? Porque ele era fisioterapeuta profissional. E aí eu atendia na clínica dele lá, né? Como estagiário. Me formei, fiquei mais uns 4, 5 meses ali. E aí foi onde eu tive muito contato com o fisioterapeuta do esporte de alto desempenho, né? Ele trabalha no profissional, ele já tinha acho que uns 5, 6 anos de ferroviária ali. Então aí eu via como é que ele trabalhava, via o perfil dele. E aí foi uma pessoa que me deu aquele interesse maior em trabalhar na área esportiva. Na época eu ainda estava um pouco indeciso, né? Em que área mesmo atuar, se era ortopedia, se era neuro, se era a parte de geronto, né? E aí, depois de um certo momento eu saí de lá, fui caminhar com minhas próprias pernas, vamos dizer assim, trabalhei numa academia, e aí foi onde eu fui vendo que o meu direcionamento era membro inferior, né? Vamos dizer assim, ortopédico, membro inferior. Comecei a fazer alguns cursos de reabilitação de joelho, principalmente de ligamento cruzado. Era uma lesão, apesar de ser muito grave, era que eu gostava muito de tratar. E também é muito comum no futebol. Muito comum no futebol. Muito, hoje em dia ainda com esse aumento de jogos no calendário, intensidade que é os jogos, assim, a incidência aumentou muito. E aí, de vídeo de Instagram, que eu fazia alguns posts ali, eu tive o contato com o Diego Telaroli, que era um fisioterapeuta também da Ferroviária. Me fez um convite de trabalhar com ele lá na clínica dele. E aí, depois de um certo tempo ele acabou saindo, ele foi para Curitiba. E aí surgiu uma vaga lá. Aí um segundo fisioterapeuta que trabalhava na clínica com a gente, que era o Eduardo Ducci. Ele hoje está no Corinthians feminino. Falou, surgiu uma vaga aqui, era a princípio para base. Aí fiz o processo seletivo, entrei e, na verdade, tive que tomar uma decisão, porque nesse meio tempo aí eu tava fazendo mestrado aqui na Unesp. Eu gosto muito de fisiologia, né? E aí eu tava fazendo esse mestrado, eu tava com 1 ano já de mestrado, e aí o pessoal da FEV falou, eu tinha bolsa, eu era bolsista, fazia o mestrado e trabalhava na clínica, né? Sim. Mas a prioridade era o mestrado. Pensava em fazer um doutorado, aí o pessoal falou, cara, a carga horária é maior, tem viagens, tem jogos de final de semana, e aí eu tive que tomar uma decisão, eu tomei a decisão de ir pro esporte, futebol, né? Aí consegui abrir mão da bolsa, consegui ali terminar o mestrado ainda, de maneira mais... Você terminou? Terminei, consegui defender tudo. Tinha acabado todos os experimentos, né? Aí consegui defender, aí deu tudo certo. Aí eu entrei na Ferroviária, fiquei ali na base, tomava conta do 15, 17, do Sub-20. Trabalhei num paulista, dois paulistas, um paulista Sub-20. Aí tinha as viagens, né? Comecei a ver como é que era o dia a dia, realmente ali do futebol, do esporte. E aí depois de uns 8 meses também, aí acabei recebendo o convite para ir pro profissional. Departamento profissional. Foi quando realmente eu vi que era o futebol. A pressão, viagens, lesões, cobrança para o atleta estar em campo, estar em treino, estar em jogos o mais rápido possível. Só que aí o desafio te motiva, né? E aí fui embora. Então eu vou fazer 3 anos de Ferroviária. 3 anos de Ferroviária e quanto tempo de profissional? Profissional, 2 anos. 2 anos. 2 anos e 2 meses, mais ou menos, já. Eu fiquei muito pouco tempo na base. Sim. Foi muito rápido. Acabou saindo do profissional, acabei subindo, né? Se eu perguntar para você assim, você como fisioterapeuta, qual a lesão mais comum, assim,
no futebol? O que você pega assim mais no dia a dia? No dia a dia comum, é muito comum as lesões musculares. Por exemplo. Principalmente posterior de coxa. Uma musculatura que Esse é mais comum? É o mais comum. Lesão muscular posterior de coxa. Todo ano ali, todo semestre tem pelo menos 2 ou 3 lesões. Normalmente, né? A incidência é muito alta. E o fisioterapeuta, ele tá no limiar do processo, né? Porque hoje, futebol é mais correria, mais intensidade. Então, por exemplo, assim, se por exemplo machuca a estrela do time, aí você tem lá um tempo de recuperação de 12 dias. O treinador fala assim para você, encurta aí a recuperação do cara. Não é tão simples assim. Não. Mas você deve sofrer com isso. Sim, faz parte. Faz parte do processo. Faz parte do processo, só que tem... Então a relação entre o tempo de recuperação, a lesão e o tempo de recuperação, como é que é? Como é que você constrói isso? Primeiro, tudo depende do contexto. A gente tem ali protocolos específicos já, de acordo com a literatura, e hoje a Ferroviária, ali, o departamento de futebol, tanto a comissão quanto a preparação física, a fisiologia, eles dão um respaldo e respeitam o processo de reabilitação. A gente tem protocolos específicos para uma lesão grau 1, lesão grau 2, lesão grau 3. Sim. A gente tem um respaldo do médico também. Então, a tomada de decisão de quanto tempo o atleta vai ficar afastado é uma decisão conjunta, interdisciplinar. É uma equipe. Isso, ninguém toma uma decisão sozinho. Entendeu? Entendi. Então, todo mundo tem um pouco da responsabilidade. É isso que tira o peso, né? A gente vê o exame, conversa com o médico, depois com o médico define um prazo ali de retorno e passa para a comissão e vê se a comissão está de acordo. Normalmente, a gente tem uma autonomia, isso a facilita, porque apesar de, por exemplo, uma lesão grau 1 de posterior de coxa ser ali entre 15 e 20 dias de recuperação, depende do atleta. Tem atleta que consegue um pouco antes, tem atleta que consegue um pouquinho depois. Tem uma variação, né? Então, eu ia te perguntar isso. Porque nós recebemos aqui há um tempo atrás umas carenhas, fisiologista. Ele falou assim, não, Alexandre, hoje quem determina o tipo de exercício que o jogador pode fazer é o fisiologista. Né? Qual é o peso do fisiologista hoje numa equipe? Nossa, enorme. Enorme. Eu não vejo uma equipe de alto desempenho querendo buscar resultados sem um fisiologista hoje. Para mim, um fisiologista é uma peça importantíssima. Porque o fisiologista, além dele estar ali, ele controlar toda a demanda de carga de treino com uso de GPS. E para cada um, é individualizado. Individualizado. Em setores, em característica do atleta, toda a carga de treino semanal, carga de treino de jogo. Ele também, além disso, ele vê como é que tá os níveis de estresse do atleta. Todo dia o atleta tem que chegar e responder um questionário. Faz aquele pico de sangue, aquele pico, né? Vê marcadores inflamatórios, porque ele tem uma média basal de cada atleta. Se o atleta chegar lá pré-treino e tiver com esse marcador alto, a gente tem que parar. O que está acontecendo? É um dente que está inflamado? Está com uma dor em algum lugar, não se queixou? Para ali você já trabalhar na parte já preventiva. Já está prevenindo. Sim, a prevenção. Prevenção, que é o ideal, né? E aí ali você já consegue controlar uma carga do atleta, ou às vezes afastar de um treino para poder recuperar melhor esse atleta. Aí vai depender muito do contexto. Se o jogador é o jogador mais importante, é um jogo ali que é um mata-mata, umas quartas de final, semifinal, um jogo valendo acesso. Aí esse contexto que vai determinar. Mas normalmente a conversa ali com a comissão, a comunicação tem que ser muito ajustada. E hoje o pessoal respeita isso. Os treinadores hoje respeitam. Lógico, tem um ou outro que você tem que ter um bom senso, um jogo de cintura, que o treinador quer sempre ter o atleta disponível, né? Sim. E o nosso trabalho é esse, é conseguir que o atleta esteja sempre perto do 100% disponível para treino, né? E hoje os técnicos, eles também estudam bastante, né? Então, eles sabem que isso é importante para ter o atleta o mais perto da sua capacidade para desempenhar, né? Onde o atleta está com desconforto, uma dor, e não desempenhar num treino,
Se não desempenhar num treino, ele não joga, né? Então, existe uma discussão que diz assim, ó, o sujeito pode jogar 20 minutos. Uhum. Ele não pode jogar o tempo todo, mas ele tem condições de jogar 20 minutos uma partida. Uhum. E aí chega lá no segundo tempo, o treinador vai, faz uma substituição, faltando 20 minutos, coloca o cara. Isso acontece? Às vezes acontece. Às vezes a gente tá com um atleta que tá reabilitando, voltando uma reabilitação. Isso já aconteceu. Teve uma vez um atacante que tava com uma lesão muscular grande. A gente começou a ter uma série de jogos importantes. E a gente chegou no treinador e falou, é o seguinte, esse atleta ele ainda não tá no tempo de recuperação ideal, mas talvez ali para jogar 20, 25 minutos tem a possibilidade. Tem um risco, aí que você tem que tomar a decisão todo mundo. Atleta, fisioterapeuta, médico, técnico. Vale a pena? Sim, tá, vale a pena. O atleta tá querendo jogar. E nessa ocasião, o atleta queria muito jogar esse jogo. Aí a gente fez os testes, a gente tem um protocolo, não é só o tempo, não é só 15 dias. Precisa ganhar força, flexibilidade, mobilidade. A gente tem critérios de alta para esse atleta poder pisar no campo e poder dar um sprint, por exemplo. Ele tem métricas que o fisiologista determina que ele precisa bater. Ele corre a 25 quilômetros em alta velocidade 10 vezes num treino. Ele precisa pelo menos bater 80% dessa métrica. Se ele não bater 80% dessa métrica, ele não tá apto para ir para um jogo. Entendi. E aí ele bateu, tem todos esses critérios, aí chega no técnico, ele tem a possibilidade, aí cabe a decisão final do técnico. Se quer ou não, ele ia. Quem toma a decisão final é sempre o técnico. Então, você falou... E nesse jogo, esse atleta entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória, por exemplo. Fez o gol da vitória. Entendi. Porque você está dizendo isso, mas assim, é porque isso passa despercebido na cabeça do torcedor. Passa. Então, muitas vezes, e aí eu digo isso porque isso é uma discussão comum dentro do processo. O fulano lá, o treinador, pegou, deixou o cara no banco. Mas espera um pouco. Deixou o cara no banco porque você tem um contexto. Tem algum contexto. Você tem uma situação para ser colocada. Não é assim? Sim. Então eu pergunto, e a pressão da torcida? Como é que é explicar para a torcida, por exemplo, que o melhor jogador do time está lesionado, não pode jogar, mas ele pode ficar no banco? E aí o torcedor pergunta assim, mas o que esse cara está fazendo no banco? Se ele tem condição de estar no banco, ele tem condição de estar jogando. A situação não é bem assim. Não, E aí você tem, por outro lado, uma pressão da torcida no sentido de fazê-lo jogar. Sim. Como é que é lidar com isso? Isso acaba ficando pro técnico decidir. Só que o técnico sabe muito bem, porque a gente tem todos esses dados que a gente consegue ter uma segurança para falar assim, esse atleta tem a probabilidade X de ter uma lesão, uma recidiva que a gente fala. Esse atleta tem probabilidade de não ter lesão. Só que transmitir isso pra mídia, pra torcida, não é tão simples, né? Não é tão simples. Às vezes a gente acaba não mostrando tanto esses dados, porque acaba ficando um pouco relevante ali, porque é difícil. O torcedor quer que o atleta jogue, quer que o atleta treina. Ele não está interessado em notícias ruins, porque tem né? o dia a dia ali. O atleta é uma pessoa normal, ele tem dor, ele fica gripado, ele tem um problema familiar, né? Eles não são máquinas, apesar de treinarem como se fossem máquinas praticamente, eles são pessoas normais, né? E aí tem que ter esse jogo de cintura, né? Saber conversar, poupar jogador. A gente teve uma lesão, por exemplo, agora no final da Série C, que foi de um atacante. Que ele não conseguiu jogar esse último jogo aqui, né? Que a gente jogou contra o Ipiranga. Sei. Que infelizmente ele teve uma lesão, ele teve uma recuperação, mas ele não conseguiu bater as métricas ali que a gente definia para pelo menos correr 20 minutos. Aí o técnico entendeu, era um jogador importantíssimo, nossa, foi um dos artilheiros do campeonato. E aí não ficou nem no banco, mas deu tudo certo e a gente ganhou. Porque
É difícil, né? É aí que é a decisão do técnico ali, ele tá ali para isso, né? Mas é muito difícil, né? Porque me parece, e aí fazendo uma análise assim, o técnico sempre é a comissão de frente do processo. Sim, eles... Ele representa tudo. Você acha que, de alguma forma, a comissão, essa comissão médica, que é uma equipe, essa equipe médica, deveria ter uma relação, de certa forma, mais clara com os jornalistas, o processo como um todo? No sentido de você transmitir informações sobre os jogadores? Isso depende muito do clube, né? Da instituição. Tem clube que solta uma nota, né? A gente vê clubes que soltam notas. Tem clubes que preferem ser um pouco mais fechados, né? Aí vai depender muito da diretoria do clube. Na Ferroviária, hoje, quem comanda tudo é o treinador. É o treinador que se responsabiliza por isso. Não. Aí tem a parte da diretoria, da gerente de futebol, departamento de futebol, que define como é que vai ser essa relação. Essa relação. Aí eles que definem, né? Aí a gente passa para eles, aí depois eles que definem. Aí depende muito da direção do clube, né? Como é que é divulgado nessas informações. Tem clubes que informam por notas oficiais, por exemplo, né? Às vezes você vê lá o Flamengo ou Palmeiras, tal atleta machucou, teve tal lesão, está recuperando, e tem o prazo de tantos a tantos dias para retorno, né? Normalmente alguns clubes fazem isso. Alguns clubes preferem ser um pouco mais fechados, né? Porque se você também passa muitas informações, você acaba expondo um pouco a gente, né? Porque não tem como ser cravado. Ali você determina 20 dias, ele vai voltar em 20 dias. Entendi. E aí você acaba, às vezes, expondo alguns profissionais do clube, né? Isso não é interessante. Por isso tem que tomar muito cuidado na hora de passar as informações para a mídia, né? Entendi. E escuta, me diga uma coisa. Tem uma diferença entre a fisioterapia, você que trabalha com futebol, dos zagueiros para o meio campo, para o ataque? Tem toda uma característica, né? Atletas de zaga, de zagueiros para laterais, é diferente. A característica de velocidade que eles percorrem num treino, num jogo, a carga total de quilometragens num jogo. Normalmente, laterais e extremos são jogadores de sprint, de velocidade alta. São os que correm mais? São os que correm mais, né? Não que os zagueiros não corram, né? Quanto dá em KM, assim, em média, assim, um jogador desse? Tem jogador que chega a se falar a velocidade máxima. Quanto tempo ele... Qual percurso que ele corre no jogo? Por exemplo, 8K, ele corre 9K no jogo, 10K? Não, tem atleta que chega a bater mais de 10K, tranquilo. 10, 12. 10, 12 quilômetros por jogo? Por jogo. E o cara perde quanto de quilo nisso? Tem jogador que perde 3, 4 quilos, dependendo. Perde muito. Que é muito intenso, né? Também hoje em dia, o futebol é muito dinâmico. Ninguém não corre, né? Não tem como, né? A intensidade é muito alta. Só que a característica do atleta e da posição é diferente. É diferente. Normalmente, atletas de extremos, atacantes, aí são mais leves, forçam muito mais a musculatura posterior, porque tem muito sprint de alta velocidade no jogo. Você tem que, então, ali ter um cuidado, por exemplo, com a posterior de coxa, né? Com a força da posterior de coxa e flexibilidade e mobilidade desse atleta, por exemplo. Um jogador que é mais zagueiro, que é um pouco mais de força, e mais pesado, alto, você não precisa cobrar tanto dele essa parte de velocidade, né? Potência. Você trabalha mais força ali, né? Então, dependendo da característica de posição, tem um certo cuidado diferente. Não é tudo igual, não. E você, como fisioterapeuta, tem uma agenda de trabalho para cada um dos atletas? Você tem o perfil desenhado de cada atleta? Os atletas chegam no clube, normalmente pré-temporada, a gente faz uma bateria de avaliações com eles. Mobilidade, flexibilidade, força. Tudo através dos índices? Isso, a gente tem um score ali, a gente tem bastante dados definidos na literatura, a gente pega todos esses dados e aí a gente consegue ver desequilíbrio muscular, déficit de mobilidade, de flexibilidade, e aí a gente traça ali, a gente costuma fazer uma espécie de score de risco. Esse atleta é baixo risco, médio risco, alto risco de lesão. Aí tem que ter, aí a gente pega a idade, histórico de lesões e depois a avaliação física.
Aí a gente define esse score, aí dependendo desse score, o atleta se encaixa num médio risco de lesão para lesão muscular. A gente começa a trabalhar em cima disso nele. A gente monta um trabalho personalizado para ele. Além do trabalho com a preparação física, ele tem um trabalho com a gente, que esse trabalho é um trabalho preventivo, na verdade, né? Com a fisioterapia. E aí tem todo o cuidado, principalmente na pré-temporada e depois de manutenção durante a temporada, né? E vocês têm um sistema que gerencia isso? A gente tem software que gerencia. A gente tem um aplicativo que a gente usa. Além de, a gente também usa tabelas de Excel. A gente tem também, mas hoje a gente tem no clube um aplicativo específico só para futebol, que a gente consegue planilhar e colocar todos esses dados nesse aplicativo. E aí esse aplicativo, o pessoal, fisiologista, preparação física, todo mundo consegue ir lá e olhar. Entendi. Consultar. Então, por exemplo, se o médico quer ver como é que tá o níveis de força desse atleta, ele consegue ir lá nesse aplicativo e ver como é que tá. Todo mundo tem acesso. Como é que tá a carga de treino desse atleta na semana. Então, ninguém fica sem dados, né? Todo mundo tá a par de como é que tá esse atleta no dia a dia. E todo dia o atleta é reavaliado, pré-treino e pós-treino. Pré-treino e pós-treino todos os dias? Rotina, eles seguem uma rotina, eles chegam no clube, tomam um café, aí eles têm a avaliação com o fisiologista, que normalmente o fisiologista às vezes pega ali a coleta de sangue, faz uma avaliação, que é uma foto que chama termografia, que ela vê ali a temperatura corporal, né, topograficamente. Depois dessa avaliação, ele tem as escalas subjetivas ali, de dor, como é que tá o sono, como é que foi o sono na noite anterior, alimentação, dor, aí depois ele vai para fisioterapia. Se ele tiver algum desconforto, alguma coisa, ele faz uma massagem, faz uma liberação, faz algum recurso ali mais passivo que a gente tem lá no clube, para melhorar esses desconfortos que é agudos, né? Normalmente tem um desconforto ou outro que é normal de treino, né? Só que ali a gente já tenta ali mapear para não passar, né? Esse desconforto não virar uma dor que prejudique ele para treinar. Então, todo dia o atleta é reavaliado. Todos os dias. Entendi. Fábio? Quando vocês terminam uma partida, por exemplo, nesse retorno, já vem fazendo um processo de fisioterapia nos atletas? Não regra, é comum acontecer isso. É comum. Lógico, tem um atleta ou outro que se preocupa mais, que procura mais a gente, ou até se cuida. Tem muito atleta que já tem aparelho, aqueles aparelhos de choque, né, da estimulação. Tem atleta que já tem aquelas botas de pneumática de compressão, que né? É dele. Que é dele. E ele mesmo faz isso. Ele mesmo faz, tem em casa, ele fica no quarto. O fisioterapeuta viaja junto com o time, né? Então, a gente, durante toda a viagem, a gente ali já fica fazendo um tratamento preventivo, que é uma massagem, liberação miofascial. Precisar fazer algum recurso ali para dor, a gente leva também para as viagens, um laser, uns equipamentos específicos da fisioterapia. E tanto pré-jogo quanto pós-jogo, se o atleta precisar e procurar a gente faz. A gente tá lá disponível para isso. Todos os jogos. Além disso, eles retornando de um jogo, por exemplo, foi uma viagem, né? Viagem e jogos em casa. Chegou no jogo, o dia após jogo, eles têm o recovery, que a gente fala, né? Ali de 24 a 48 horas tem o recovery. Esse recovery, dependendo da programação, né? Vamos supor, se a gente tem um tempo maior na semana, por exemplo, a gente jogou domingo, o outro jogo é só no sábado. Sim. Aí a gente tem um tempo maior para descansar, para treinar, aí o preparador físico, junto com a comissão, pode fazer um recovery ativo, que é aquele famoso trotinho no campo, aquele alongamento, mobilidade, e aí depois eles fazem o recovery passivo, que é com a fisioterapia, né? Que aí ali a gente usa os recursos que a gente tem. A massagem, os equipamentos, um laser, enfim. Bota, a gente tem banheira com gelo, né? Que ali, logo após o jogo, eles já estão recuperando pro próximo. Por exemplo, agora no Paulista é bem puxado, porque tem 2 jogos na semana. Quarto e domingo. Quarto e sábado. E assim, é puxado. E para recuperar atleta é mais difícil, né? É mais difícil, só que eles já se conscientizam bastante, se alimentam bem, dormem bem, fazem recurso.
Às vezes, o que pode acontecer é ter um desconforto muscular, às vezes o atleta tem que ficar fora de um treino ou de um jogo, né? Porque é muitos jogos seguidos, então o risco de lesões aumenta. Sim. Aumenta, porque a intensidade, a carga de jogos é muito alta num espaço de tempo menor. Sim. Então aí tem que ter esse cuidado, aumenta. Esse cuidado aumenta. Então, você está falando, né? Agora vai jogar a Série A2 do Paulista. E a gente sabe que os gramados não são uniformes. Uma coisa é você jogar no gramado da Fonte Luminosa, outra Sim. coisa é você jogar nos gramados por aí, né? Então você vai encontrar um solo de jogo mais difícil, muito Sim. diferente de um campo para o outro, de uma cidade para outra. Como é que é trabalhar com isso? Porque o cara vai jogar num campo aí ruim, a probabilidade dele ter lesão é maior, claro, do que num campo bom. Como é que a fisioterapia se prepara para isso? A situação de campo fica um pouco mais difícil, né? Porque é um fator que a gente fala que a gente não consegue modificar. E não consegue controlar. Então, aí... Mas você sofre com o processo. Né? Então o cara dá uma pisada, dá um tornozelo. Pode acontecer. O cara, né? Mas é mais, ele está mais suscetível a isso. Né? Então aí torce um tornozelo, torce um joelho e tal. Né? Pode acontecer, mas assim... junto com a preparação física e o trabalho que é feito, a gente consegue minimizar muito isso. Por exemplo, a Série C, agora do Campeonato Brasileiro, a gente teve um índice muito baixo de lesões. A gente teve, se não me engano, 3 lesões musculares pequenas. Durante o campeonato todo? Durante o campeonato todo. Pô, isso é pequeno. É uma quantidade ínfima. Eu não sei se a gente deve ter ficado ali top 3, pelo menos, de São lesões. quantas rodadas? 19, 20, 21 rodadas quase? 18 ou 19 na primeira fase, mais 6 jogos na segunda fase. 23 jogos, 23 partidas. Entendeu? 23, 24 partidas. Então muitos a gente jogos conseguiu viagens difíceis, longas. Jogos, por exemplo, a gente jogou em Fortaleza 2 vezes, Paraíba. Sim. Tem outro campo que são ruins. Mas esses são fatores que a gente não consegue controlar. O que a gente consegue controlar é a carga de treino, né, e recuperação. E ali às vezes, também já ficar na torcida para o atleta ir bem no jogo. E normalmente o atleta estando bem treinado, bem recuperado, já diminui muito essa chance de lesão, mesmo com um campo ruim. Entendi. Mesmo com um campo ruim. Fábio. A gente vê muito por aí que atletas que ficam muito tempo lesionados, geralmente lesão de joelho, fica muito tempo. Quando ele volta, ele se machuca com lesão muscular. Uhum. A gente vê que acontece muito. E aí o torcedor fala, o cara tava até ontem machucado e entra, machuca de novo. Eu queria que você explicasse esse processo, porque é difícil das pessoas entenderem. Uhum. Dá um exemplo, o Neymar, né? Ficou aí quase 1 ano parado por causa da lesão de cruzado anterior. Voltou, na segunda partida que ele jogou, ele ficou acho que 25 minutos, machucou a posterior. Ele machucou a posterior da perna contralateral que ele teve a lesão. O que acontece? É um tempo muito longo afastado e de jogos. Porque mesmo a gente fazendo, que a gente fala que é a transição, que é parte do protocolo de reabilitação também, essa transição física e técnica, apesar de ser específica, não é igual a um jogo. Não tem como você simular idêntico o jogo. Mesmo que o atleta treine bem, treine forte, o jogo é jogo. Ali ele vai disputar a bola com um outro atleta que ele não está acostumado a treinar. E é muito comum ter esse tipo de lesões. Muito comum. Então ele além depois dessa transição, a gente vê que ele entra ali 10, 15 minutos, depois no outro jogo mais 20 minutos, depois entra um pouquinho depois do intervalo, e aí ele vai se readaptando a condições de jogo mesmo. Mas o risco de lesão sempre vai haver. Isso que você vai ver. E quando o atleta tem um tipo de lesão dessa, ele já, o score de risco que a gente fala, ele já aumenta, porque ele já tem esse histórico. Todo atleta que tem um histórico de lesão, essa lesão já aumenta a probabilidade dele ter. E aí que o cuidado fica redobrado mais ainda em cima desse atleta. Eu vejo o caso, ele está falando o caso que eu estou lembrando do Mike do Palmeiras. Mesma coisa.
Dudu não tem uma lesão Tá na fora. panturrilha, se eu não me engano, né? Aí ele pega, Você viu volta. agora que o Dudu começou a entrar nos jogos de titular, tá começando a ter uma E sequência. depois de muito tempo, mais de um ano, né? Porque isso também varia de jogador para jogador. Tem jogador que ali com... Normalmente, o protocolo hoje ali de cruzada é 9, 10 meses. Ele volta, e aí essa readaptação depende muito do jogador. Tem jogador que já volta ali, já volta super bem. Tem jogador que tem um tempo maior. O Então- organismo conta também. Conta a idade, né? Principalmente a idade do jogador. Histórico de lesões antes da lesão do cruzado mesmo. Então isso é uma variável ainda que a gente ainda precisa de mais estudos para saber o que dá para melhorar, né? Ainda é um pouco escura essa parte. Mas normalmente as lesões de cruzado anterior, apesar desse tempo longo, o atleta consegue voltar em altíssima performance igual antes de machucar, antes da lesão. Só esse tempo que infelizmente tem que ter uma paciência, né? E as lesões de joelho hoje estão, né? Estão muito altas, Por quê? Minha opinião é o calendário, né? Muitos jogos. Na minha opinião, muitos jogos em espaço de tempo curto, né? Você pega aí, por exemplo, um time aí, Palmeiras. por Então, exemplo, quando o Abel Flamengo. reclama, ele não tá errado. Na minha opinião, não. Você viu o Flamengo? Quantas lesões a gente teve no Flamengo, cara? Mas por quê? É um time que joga com muita intensidade. Você vê, era jogo de mata-mata de Copa do Brasil, Libertadores, jogos importantes. De jogo decisivo do Campeonato Brasileiro. Pressão, né? Ainda tem a parte mental também, não só a física. Imagina um jogo decisivo de Copa do Brasil, um time de muita camisa, né? Torcida. É uma pressão muito grande e aí você tem que ver o lado até como é que você vai tirar um jogador importante num jogo desse, né? E aí depois brasileiro nos finais de semana, é muito jogo, assim, fisicamente e a parte mental também, que a gente acaba não levando em consideração, também tem sua importância ali, né? E aí E você acha que... Você está falando de muita lesão no joelho, sequência de jogos, né? E o gramado sintético? Qual a sua opinião sobre isso relacionado à fisioterapia? Porque uns dizem assim, o cara vai lá, jogou lá no campo sintético, lá no campo do Botafogo, no campo do Palmeiras, o cara vai lá, vai se machucar mesmo. Pô, como é que é isso? É que o campo sintético é recente. Eu sou um pouco cético ainda, assim. Você vai ver estudos, não tem nenhum estudo que fala que gramado sintético machuca mais que gramado natural. Pelo menos eu não desconheço estudo desse tipo. Se que tiver um estudo, a gente viu lá que a incidência é maior gramado sintético, aí dá pra gente falar. Eu, na minha opinião, não vejo tanta diferença. Aí vai mais do atleta, né? Tem atleta que gosta de jogar no sintético, prefere, tem atleta que não. Apesar de eu não ver diferença, eu sou do gramado natural, né? Eu acho que o gramado natural, pra mim, é o ideal, né? Sim. Deve você achar. Porque o custo-benefício do sintético É muito maior. é muito maior. Sim, muito maior. Muito maior. Os custos são maiores, né? Aí depende muito dessa qualidade desse gramado, né? Normalmente os que estão aderindo a esse gramado é aquelas arenas que o pessoal usa para multiuso, né? Igual o Allianz Parque. Aí eles acabam optando essa grama por causa disso, né? Mas, na minha opinião, ainda precisa sair mais estudos aí para saber se realmente ele aumenta a chance de lesão, né? E você já está há 2 anos no futebol profissional da Ferroviária, né? Jogador baladeiro, é difícil tratar desses caras? Cara, é assim, Eu tô te perguntando porque isso daí, numa conversa sobre fisioterapia, a gente não pode, e a gente nunca se esquece, como palmeirense que somos, né, Fábio? Nós nunca podemos esquecer de senhor Valdívia, né? Nós nunca podemos esquecer disso, né? Então, assim, como é que é essa relação? Porque o cara chega lá no dia seguinte para treinar, você fala, opa, vai dar ruim. Hoje, pelo menos nos elencos que a Ferroviária montou, era muito raro ter jogador desse tipo. A gente sabe que tem jogador que durante a folga dele fala o que ele quiser, lógico, tem que ter responsabilidade. Foi um caso ou outro que aconteceu, mas normalmente não, é difícil. Normalmente o jogador é difícil chegar nesse ponto, muito difícil, pelo menos na minha experiência. Às vezes você vê que ele tá ali um pouco mais cansado, né? Mas normalmente o atleta treina,
nunca tivemos problema desse tipo. Pelo menos até ficar fora por causa disso. O que pode acontecer é o atleta se expor um pouco, né? Às vezes ali o atleta sai num lugar mais público e aí... A torcida vai pegar o e cara. aí, vai pegar ali, às vezes não tem um resultado legal numa partida, aí pode acontecer. Mas de atrapalhar desempenho ali e a nossa parte, não. Hoje em dia os atletas são bem mais conscientes disso. Os caras são atletas, né? Porque existe uma diferença entre o jogador de futebol e o atleta, com né? certeza, com certeza. O que é mais difícil hoje? Se você falar assim, se você olhar assim, eu sou fisioterapeuta da Ferroviária, o que é mais difícil hoje para você? Do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista do cotidiano. Eu acho que o desafio maior hoje mesmo é o que a gente conversou antes, é essa jogo de cintura e conversa com o técnico, a comissão técnica para segurar um jogador ali, às vezes de um treino, né? Pra não se machucar. Tem treinador que fica bravo por causa disso? Tem, mas ele não tá errado, né? Sim, ele quer ter quer todos o os cara jogadores lá, à disposição. ele quer ter o cara lá, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Isso é o maior desafio, só que foi o que eu falei, tendo os dados ali para mostrar e tendo uma conversa aberta, isso é ajustável e a gente consegue definir e, na minha opinião, é isso que tá fazendo a gente ter esse número menor de lesões, né? Porque assim, o futebol é muito, muito dinâmico, né? Troca treinador, troca comissão, troca diretor, né? É muito dinâmico. Então, o desafio maior é quando tem essa troca. Aí chega um técnico novo, com os novos, aí ele não conhece o nosso trabalho, a gente conhece o trabalho dele. Aí tem esse tempo até um conhecer o trabalho do outro, para depois ganhar mais confiança, né? Tem treinador que chama a equipe para conversar? Vocês fazem reunião com o treinador? Tem várias reuniões. Várias reuniões, comissão técnica com os atletas. Reuniões, sempre tem reuniões. Tem bastante. Para definir várias coisas, sempre tem. Fala. 2 pontos. Tem treinador que traz a comissão inteira. Uhum. E aí, no caso, você é da Ferroviária e não da comissão técnica, certo? Certo. E a questão de estrutura para o trabalho e ter essa excelência do poucos atletas lesionados, conta bastante que a Ferroviária tem uma boa estrutura. Uhum. E por onde vocês passaram, acho que nem sempre tinha Sim. uma estrutura como essa. Então, esses 2 pontos são a minha questão. Para hoje, com a SAF, melhorou muito a parte de estrutura. A parte nossa ali de departamento médico, né, que a gente fala que é um núcleo de performance de saúde, a gente adquiriu equipamentos, a gente está com um número maior de fisioterapeutas, de médicos, nutricionista, a gente tem hoje no clube. Então, assim, essa parte de estrutura, tanto de equipamentos e de material humano, assim, pra mim tá excelente. E aí, há um tempo atrás, lógico, a gente estava disputando uma Série D, né? É diferente ali o retorno financeiro, a visibilidade. Hoje que a gente disputando uma Série B, né, do brasileiro, e com totais condições de talvez ter um acesso e jogar a voltar a elite do Paulista, isso melhora bastante, né? E hoje a gente tem uma estrutura muito boa, na minha opinião. Assim, o clube nos oferece bastante recurso, material para trabalhar, autonomia. Isso, na minha opinião, é um diferencial que hoje todos os times aí que estão nesse patamar, nesse nível, tem, né? A gente tá com um clube que já começou as obras de construir um CT de treinamento pro profissional. Já tem Já começando a construir, começou a construir já. E vai ter os campos, né, de treino, a parte de alojamento, vestiários, academia. Sim. A gente teve uma reforma na academia, por exemplo, nossa lá, que tá com equipamentos todos novos. Então, assim, essa parte de estrutura, hoje com a SAF tá excelente. Eu não tenho do que reclamar, né? Muito boa. Agora os jogos da Ferroviária serão mandados lá no Botânico, na Série A2? Então, a princípio, que eu saiba, será na Arena. Talvez o que possa acontecer se tiver algum evento, aí talvez possa ser no Botânico. Só que o Botânico ainda não foi entregue, né? Tá em obra ainda, né? Então, não sei como é que vai ficar agora para A2.
Mas provavelmente, eu acho que a maioria dos jogos é para ser na arena, né? Para ser na arena. Entendi. E como é que você vê, você falou um pouco da estrutura, né? Como é que você vê a organização da Ferroviária hoje, 2024, no sentido de conseguir um acesso à Série A? Você acha que o time está estruturado para isso? Você acha que para 2025 vem novos atletas aí para disputar em condições de subir para a Série A? De organização e estrutura, a gente está muito bem encaminhado, já iniciamos os treinos, né, essa semana. A gente tem o foco hoje O treinador permaneceu. O treinador permaneceu, praticamente 80% do elenco permaneceu. Eu ainda não sei se vai chegar jogadores, eu ainda só não sei nomes. Vai chegar algum jogador ou outro que precisa, né, ali para alguns setores. Na minha opinião e da direção da Ferroviária, a gente está super bem encaminhado porque a gente manteve, né, a maioria do elenco e o treinador. Então o trabalho só está sendo continuado, né? A gente está montando uma equipe do zero, com uma comissão técnica do zero, né? Contrata um ou outro jogador e encaixa no time. Ali, né? Então, na nossa opinião, né, tá muito bem encaminhado para a gente fazer um bom Paulista. E se tudo der certo aí, esse acesso. Tá tudo bem encaminhado, tudo correndo muito bem. Entendi. E se você falar assim, bom, o que você almeja ainda no futebol? Você, como fisioterapeuta, quais são os seus planos, assim? Olha, assim, a gente tem um pouco de ego, né? Eu sonho muito em conquistar, né, um título com a Ferroviária, independente da série. Erguer um troféu, né? Ver a Ferroviária campeã, né? Isso, acho que hoje, aqui, a curto prazo, seria isso. Sei. A longo prazo, assim, eu nunca achei que eu ia estar no futebol, porque, como eu falei, foi um convite, né? Quando eu entrei para o Ferroviária, eu recebi um convite. Não fui lá e entreguei um currículo, né? Fui convidado a trabalhar, mas a gente sempre sonha um dia trabalhar numa seleção brasileira, né? Acho que eu sonho de qualquer um, né? Assim, que trabalha no futebol, né? Trabalhar na seleção. Eu tô muito feliz na Ferroviária. Acho que se fosse alguma coisa tirando ser campeão pela Ferroviária, né? Era um dia trabalhar na seleção, nem que fosse uma semana. E vocês têm um exemplo lá que é a Ariana. Isso, no feminino, e ela também passa pela seleção. Isso ela é uma referência, né? Tem que falar dela. Trabalhou na seleção profissional aí por um longo tempo, agora acho que ela tá no sub-20, na base. Não sei como é que tá agora, mas ela já trabalhou Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Então, assim, ela chegou no ápice ali, na minha opinião, ali da carreira, assim, né? Tá no auge da carreira, na verdade. E a gente se espelha nessas pessoas, né? Eu não tenho tanto contato direto, antes eu tinha um pouco mais, que acabou se separando mesmo, né? Ali feminino e masculino. Quando eu cheguei ali, tava começando esse processo de separação, né? Mas ela é orgulho, né, da cidade, pra profissão, né, de chegar numa seleção. Assim, a gente vê que o futebol feminino tá numa crescente muito grande, né? Precisava, né? Reconhecimento. Então, seria chegar numa seleção, né? Isso não é muito distante. Entendi. E assim, você... Porque geralmente o fisioterapeuta, assim, existe uma comissão e de repente você é abraçado assim, por um treinador. Aí o treinador chama você para trabalhar com ele, aí o cara vai treinar no Japão, te leva ou coisas do gênero. Isso acontece muito. Você acha que isso é possível? É possível, com o fisioterapeuta é um pouco mais difícil. Normalmente a comissão, o técnico, normalmente tem um preparador físico e um auxiliar. Que aí ele vai migrando para os times, né? Vai migrando para os times. Mas eu não sei como acontece normalmente. Você já recebeu o convite para trabalhar em outra equipe? Não. Como fisioterapeuta? Não. O que a gente fica sabendo, às vezes, abriu uma vaga fisioterapeuta em tal clube. O que a gente, às vezes, costuma ouvir é que, por exemplo, o diretor de futebol, o gerente de futebol, o supervisor trabalhou aqui na Ferroviária e foi pro Palmeiras. Aí ele te conhece? Aí, às vezes, aí ele abre uma vaga lá, é bom, isso, ele indica. Deve ter o processo seletivo com todos os outros clubes.
E aí o cara vai. Agora, o preparador físico e auxiliar, assim, já é um pouco mais fácil, né? Porque ele vai junto com o técnico, né? Que os médicos e os fisioterapeutas são da casa permanente, que a gente fala, né? Entendi. A gente é fixo. Então, é muito difícil a gente sair. Se for Passa a comissão, né? Passa lá o auxiliar, o treinador, mas a comissão lá, o psicólogo, a equipe médica continua, né? Fica. Por exemplo, o Dr. Daniel, que é o chefe do departamento, Daniel Felício, ortopedista, já tá no clube já faz, se não me engano, 6 ou 7 anos. Mas o pai dele ou o avô dele já era... Já trabalhou também. O avô dele já era desde... O pai já era desde os anos 70. Nossa. Entendeu? Então você tem toda uma... Você tem toda uma linhagem aí, geração, né? sim, você tem sim. toda uma geração, né? Você pode prestar atenção ao Dr. Sanches do São Paulo. Isso. Muitos anos. Dr. Joaquim Grava no Corinthians. Muitos anos, entendeu? Sim. O Dr. Rubens Sampaio no Palmeiras foi por muitos anos. Hoje já são outros. Uhum. Então a gente vê uma longevidade no núcleo de saúde dos muito clubes. maior. Né? Muito grande, né? Eu sei que tem um fisioterapeuta lá no Palmeiras, que eu acho que ele tem mais de 15 anos de Palmeiras. Sim. Tá lá faz muito tempo. Aí você já vê, por exemplo, aqui a Fluviária, já passou vários treinadores. Tem treinador que tá no Cruzeiro, treinador que tá no Atlético Paranaense, tem treinador que tá no Bahia, preparador físico tá no Botafogo de Ribeirão, Novo Horizontino, né? Então, essas áreas, essas profissões, para migrar é bem mais comum. Bem mais comum. O terapeuta é muito mais difícil. Então, por isso que eu falo que talvez é mais fácil ser um dia indicado para uma seleção do que para um Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo, né? Entendi. Conversamos aqui com o Alex Vitório, fisioterapeuta da Associação Ferroviária de Esportes. Alex, muito obrigado pela entrevista. É um prazer recebê-lo aqui novamente. Aqui é a nossa casa, né? Aqui é a nossa casa. Mas eu tenho que eu não venho aqui na Uniara. Prazerzaço em recebê-lo, viu? Obrigado. Muito obrigado.